2017, 50 anos do programa O Tema é Frevo. Diógenes Souza é parte desta história. Eu nasci na cidade de Pesqueira em 1949. Minha família é toda de música. Cheguei aqui e me radiquei até hoje. Eu queria agradecer primeiramente a você ter me convidado, agradecer aos ouvintes, então agradeço a todos. Chegamos ao final de mais uma audição do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar durante todas as épocas do ano, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária da Universidade Federal. Em todas as épocas do ano ouve-se música popular brasileira, e frevo é música popular brasileira. Esteve com os senhores Hugo Martins. Horas e 28 minutos. Universitário. Encontro de Sanfoneiros do Recife, 20 anos. Dias 1º e 2 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Local Praça Luiz Gonzaga, ao lado da sede da Chesf. Informações 992426231. Apoio Universitária FM. Oi pessoal, aqui é Valmir Chagas, o Velho Mangaba, e venho convidar a todos para o meu espetáculo solo, Saudosear, Noite Insone de um Palhaço, música, humor e poesia. Todas as sextas e sábados, sempre às 19 horas, no Teatro Arraial, na Rua da Aurora. Venha e traga toda a sua família. Ingressos antecipados 991688753. Apoio Universitária FM. Universitária, alto nível pra você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30, está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 10 da noite na nossa rádio pública e também na próxima quinta-feira, dia 7 de dezembro. Nosso programa está sendo retransmitido ao vivo pelo Facebook, na nossa página e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais. Abrace a diferença. Viver é diferente. Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença. A diferença é viva. Viva a diferença. Governo Temer, qual é o tamanho do prejuízo? Esta é a pergunta da série especial que encerra a última semana da segunda temporada do Fora da Curva. E nada melhor para introduzir nosso tema de hoje que o Hino à Diversidade, de Laura Finocchiaro, que nós acabamos de ouvir. No programa de hoje, nós vamos discutir os retrocessos impostos às chamadas minorias: mulheres, índios, quilombolas, lésbicas, gays, travestis, transexuais e intersexuais, entre outros. A sinalização dada por Michel Temer de como as minorias seriam tratadas pelo governo foi clara. As secretarias de políticas de promoção da igualdade racial, de políticas para as mulheres e de direitos humanos e juventude foram completamente esvaziadas e tiveram um corte brutal de recursos.
Os órgãos que garantem a efetividade do direito à terra aos índios e quilombolas estão à míngua. O INCRA, que responde pela demarcação das terras quilombolas, contou este ano com apenas 4 milhões para a regularização de terras, o menor orçamento do órgão desde 2003. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também não tem dinheiro. De janeiro a setembro deste ano, gastou o equivalente a R$12 por indígena. Para se manter no cargo, Temer não tem poupado afagos às chamadas bancadas da Bíblia, da bala e do boi. E os povos indígenas pagaram um preço alto cobrado pela bancada ruralista em troca de apoio ao presidente. 2 semanas antes da Câmara decidir se ele seria investigado ou não por corrupção, Temer assinou um parecer da Advocacia Geral da União que, na prática, bloqueia novas demarcações de terras indígenas no país. O documento estabelece que só poderão ser demarcadas áreas ocupadas pelos índios até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. E a ruptura democrática e a manutenção no cargo de um presidente refém do Congresso mais conservador da história do Brasil abriram caminho para todo tipo de retrocesso. Com a retaguarda do governo, a bancada da Bíblia, outro importante grupo de apoio a Temer, está conseguindo avançar com a tramitação de um projeto de lei que criminaliza o aborto, inclusive nos casos de estupro. Também segue tramitando o projeto da chamada cura gay. Estes são apenas alguns exemplos dos prejuízos que as minorias estão sofrendo no Brasil após o golpe. Para conversar sobre isso, nós convidamos hoje Carmen Silva, doutora em Sociologia e integrante do SOS Corpo. Bem-vinda, Carmen. Oi, bom dia, Maria Eduarda, bom dia, ouvintes. Também está com a gente Gabriela Rodrigues Santos, advogada da Comissão Pastoral da Terra. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, ouvintes. Então, Carmen, como é que as políticas para as mulheres foram impactadas pelo golpe? Qual é o quadro geral? O tamanho do impacto é muito grande, né? Primeiro que nós mulheres somos metade da humanidade, né? Então, metade de todos os povos mais impactados. E isso que parece uma forma, assim, uma brincadeira, mas é um dado estatístico, é uma realidade. Então, além disso, há no meio dessa confluência que gerou de forças políticas que gerou o golpe, forças completamente que têm ódio às mulheres, né? Que a gente chama misóginas. Ódio também a tudo que parece mulher, tudo que é afeminada. Então, essa composição faz com que a gente tenha hoje, do ponto de vista do Estado e do ponto de vista da sociedade, um grande retrocesso para as mulheres. Do ponto de vista do Estado, todas as medidas tomadas pelo governo Temer, pelo governo ilegítimo, todas elas impactam sobre os direitos das mulheres. Porque tem coisas específicas, por exemplo, essa PEC 181 que está em discussão agora, que quer abolir o direito ao aborto no caso de estupro e em risco de morte das mulheres. Mas tem também a chamada PEC do fim do mundo, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Se você congela os gastos sociais, significa o quê? Tirou dinheiro da saúde, da educação, da assistência social. Quem são as pessoas que são mais atingidas porque são as mais pobres, são arrimo de família, são as mulheres, especialmente as mulheres negras da periferia, do campo. Então, é uma situação que, em termos gerais, impacta substancialmente na vida, no cotidiano de nós mulheres. Então é muito forte a gente ouvir, né, que é um grupo político que tem ódio às mulheres, né? Mas é isso mesmo. Em relação aos povos do campo, Gabriela, como é que o quadro se apresenta? Eduardo, em relação aos povos do campo, o quadro se apresenta terrível, assim, se apresenta de uma forma tão de um ataque tão forte a essas populações do campo, tanto as tradicionais quanto as ditas não tradicionais, que tem gerado, inclusive, o que a gente poderia chamar de genocídio desses povos, né? Diversas chacinas têm sido vistas durante esse ano de 2017 em todo o Brasil, no campo. Inclusive, a terrível que aconteceu em Pau d'Arco, que foi considerado a maior chacina depois de Carajás. E assim, isso tem gerado um sentimento de impunidade incrível, porque até o momento não houve nenhuma medida tomada pela segurança pública de uma forma geral para não só coibir,
mas também para investigar o que aconteceu, né? No geral, essas populações têm sido criminalizadas e esses assassinatos, essas chacinas, têm sido vinculadas de forma absurda ao tráfico. O que, enfim, todas as organizações que acompanham essas comunidades e essas situações sabem que, na verdade, é uma estratégia, né, para tentar mascarar essa violência sofrida no campo. Quer dizer, na verdade, dizem que eles são traficantes, é isso? Para justificar o assassinato dessas pessoas? Exatamente. Normalmente, para tentar desassociar a situação de violência em virtude da não titulação do território ou da terra, enfim, da falta de reforma agrária, como um todo também, eles tentam dissociar dessa vinculação, estabelecendo uma relação inexistente, em geral, com o tráfico, que aí justificaria também a violência, entendeu? É uma estratégia que eles usam para tentar vincular isso. Isso é o mesmo que ocorre nas periferias das grandes cidades. Quer dizer, o genocídio da juventude negra, que é um problema que nós, do movimento feminista, temos assumido como nosso por conta do tamanho do prejuízo que isso gera para as mulheres, para as mães, para as filhas, para quem fica, né, que tem que enterrar e não tem nenhuma nenhum grau de possibilidade de justiça nesses casos. E o argumento do discurso é o mesmo. São crianças e jovens, meninos negros que vivem, que trabalham naquelas comunidades, mas que têm o seu nome e até a sua memória associada ao tráfico, quando muitas vezes eles não têm nenhum tipo de vinculação. E ainda que tivessem, isso não justificaria, jamais justificaria, né? Exato. Pois é. Na verdade, é como se a retirada de uma forma ilegítima de uma presidenta eleita pela maioria funcionasse no plano simbólico como uma espécie de abertura da porteira para passar todo tipo de arbitrariedade, né? E nesse caso, as populações mais vulneráveis é que estão sentindo. Com certeza, os ataques que as manifestações, os debates públicos, tanto na universidade como na comunidade em geral, têm sofrido, e que são ataques, às vezes cibernéticos, às vezes físicos, como a gente viu acontecer na universidade, são expressões de o que está sendo chamado por muitos analistas como um protofascismo, que é você ver o tecido social ser permeado por ódio que diz respeito à intolerância com relação às opções de outras pessoas, sejam elas opções políticas de posicionamento mais à esquerda, sejam práticas ou sexuais, sejam formas organizativas, quer dizer, as opções que são consideradas divergentes do que a direita assimila como seu, estão sendo criminalizadas, mas não só no sentido que a gente dizia anteriormente, de que a justiça condena, de que a mídia fala mal, mas com bandos armados atacando, né? A gente vê isso no caso das populações indígenas, a gente vê isso no caso dos assassinatos, né, de quilombolas, a gente vê nas periferias e vê agora, mais recentemente, no ataque que a Judith Butler, que é uma feminista que foi fazer um debate em São Paulo, viu aqui com relação ao professor da Universidade Católica, que também sofreu um ataque muito forte por ter uma posição política diferente. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo. Eu ainda acrescentaria aí, Carmen, em relação a isso, um fato que para mim foi muito simbólico esse ano, que foi o relatório da CPI da FUNAI-CIMI, né? Sim. Que foi FUNAI-INCRA, desculpa, que foi aprovado, e mais de 67 pessoas foram indiciadas por esse relatório. Explica pra gente, Gabriela, o que é que dizia esse relatório? Esse é um relatório que basicamente buscou criminalizar defensores e defensoras de direitos humanos e que estavam ligados a essas populações, tanto aos povos da terra quilombolas, quanto não quilombolas e indígenas. E não apenas isso. O mais impressionante, eu diria, é que esse relatório, ele criminalizou também pessoas dos próprios órgãos da FUNAI e do INCRA. O que, na verdade, aconteceu, basicamente, é que eles pegaram uma CPI que tinha acontecido no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, não é isso? E essa CPI foi arquivada, inclusive, por falta de provas. E eles replicaram essa CPI no Congresso. Essa CPI foi absolutamente
até a forma como ela foi conduzida foi absurda, porque ela foi criada, ela foi conduzida e ela foi relatada por ruralistas. Então você sente e você consegue perceber pela forma como ela foi direcionada, né? Qual é o verdadeiro intuito. E ela acabou por criminalizar esses funcionários do INCRA e da FUNAI, quanto pessoas ligadas ao Conselho Missionário Indigenista, que é o CIMI, e a outras organizações. Inclusive professores de antropologia. Sim, vários antropólogos, advogados que trabalhavam junto a essas populações tradicionais, como uma forma de visivelmente intimidar e coibir esse tipo de apoio que é dado a essas comunidades. Então a gente vai retroceder um ponto em que é proibido defender direitos de índios e quilombolas no Brasil. É isso que eles querem. Exato. E sabe o que é mais impressionante, Maria Eduarda? É que, assim, as pessoas da FUNAI no INCRA estavam cumprindo o seu papel, a sua tarefa ali dentro da FUNAI no INCRA, entendeu? Então, até você cumprir, os próprios funcionários, até você cumprir o seu próprio papel, inclusive pessoas da Procuradoria Federal também foram citadas nesse parecer, nesse relatório. Esse exemplo é impressionante. Esse exemplo é muito bom porque ele demonstra como os atos, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, eles não só querem mudar as leis e as políticas em relação aos direitos, mas eles querem criminalizar o debate por direitos. No caso do aborto, isso é muito forte. Quer dizer, um projeto que tramita no Congresso, ele inibe, quer dizer, ele coíbe a defesa da mudança da legislação. Então, quer dizer, impede o debate público, né, em relação a uma posição que não é unânime na sociedade. Bom, e se fosse, também não seria defensável. Então, assim, o que vai acontecer, por exemplo, se o Estatuto do Nascituro passa, que é um dos que coíbe o debate público sobre a legalização do aborto, ele inviabiliza que os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, façam a discussão. E já houve também uma CPI que buscam investigar as organizações de mulheres que defendem a legalização do aborto. Então, e essa CPI foi inclusive na legislatura anterior, para não pensarmos que, né, há um crescente de inviabilização do debate, né, de coibição de um debate público sobre, ou seja, é a nossa democracia que está fazendo água, né, está completamente sendo usurpada por esse golpe. Pois é, nunca foi grande coisa, mas está pior. Estava num processo de construção que agora está desmoronando, né, por todos os lados, a gente está vendo isso. E uma das populações mais visadas também por essa perda de direitos é a população LGBTI, né? Os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e intersexuais também estão sob ameaça no Brasil. Sobre isso, nós ouvimos Roberto Efrem, professor de Direito da Universidade Federal da Paraíba e militante em movimentos LGBTI. O governo Temer e o golpe, eles nasceram em ataque aos direitos sexuais e reprodutivos. Os emblemas desse processo estão em projetos de lei, por exemplo, como o Estatuto da Família, que pretende limitar a noção de família e atacar a decisão do Supremo Tribunal Federal que define família de um modo mais amplo. Um outro exemplo está nos projetos de lei acerca da escola sem partido, que em outras palavras se chama a escola do partido único, a escola do partido conservador, a escola da única posição política conservadora. Ou os projetos de lei de mordaça de gênero, que intencionam impedir que debates sobre gênero e sexualidade aconteçam em sala de aula. São debates, por exemplo, sobre violência doméstica, violência de gênero, violência contra a mulher, ou mesmo sobre discriminação, preconceito, orientação sexual. Todos esses projetos de lei, eles são ainda parte de um jogo de negociata entre o governo Temer e sua bancada no Legislativo, contundentemente aquela designada bancada evangélica.
Essa bancada evangélica, que consiste, junto com a bancada do boi e com a bancada da bala, numa das mais significativas bancadas do Congresso Nacional e da política institucional hoje, ela foi fundamental para que houvesse um golpe em nosso país. E essa bancada, não coincidentemente, se organiza em torno de temáticas de gênero e de sexualidade. O governo Temer, portanto, ele deve, como eu disse, a sua existência ao ataque a direitos. Esses direitos são os direitos sociais, a educação e a saúde, são os direitos trabalhistas, mas são também e profundamente os direitos sexuais e reprodutivos. Isso significa que o governo ilegítimo de Michel Temer, que só chegou ao centro político nacional através de um golpe contra a experiência democrática e contra nós todos, é, portanto, um governo LGBTfóbico, misógino, homofóbico. Para saber mais sobre o Estatuto da Família, que ataca frontalmente os direitos LGBTI, você pode procurar no nosso canal no YouTube, o programa intitulado Quem Decide o que é Família. Lá, Roberto Efraim aprofunda essa discussão. Então, Carmen, nós acabamos de ouvir Roberto denunciando o caráter misógino, homofóbico desse golpe, quer dizer, o ódio às mulheres, o ódio aos homossexuais e às lésbicas, né, que está por trás também desse projeto político e de poder. Como é que você vê isso? Roberto está certo, quer dizer, e é o que está acontecendo. Eu só acrescentaria na bancada, além do boi, da bala, da Bíblia, os bancos. Um B a mais, porque a gente está vendo também que esse ódio não ocorre, assim, ele não está solto, né? Ele tem uma base material muito forte. Por que inibir todas as forças libertárias? Por que essa culpabilização, né, dos setores que se rebelam, que se revoltam? Porque esse golpe quer tornar a sociedade uma massa amorfa, quer quebrar a nossa resistência. Mas isso tem objetivos econômicos muito fortes, por isso que eu incluo os bancos na bancada, além dos 3B, mais um quarto. Porque o sistema financeiro está sendo muito beneficiado com as medidas do governo Temer. Por exemplo, em relação à reforma da Previdência, são 450 bilhões que as empresas do país devem à Previdência Social, né? Então, e dentre esses devedores, os bancos são um dos principais, não é exatamente. Isso? Então, se a gente for ver por aí, que eu acho que é uma avaliação correta, você vê que não há déficit na Previdência. E o que o governo está querendo, primeiro, é isentar os bancos, mas também outras grandes empresas, de pagar suas dívidas, porque se pagassem, a Previdência seria superavitária completamente. Mas, além disso, quem mais sai prejudicado com a reforma da Previdência? Quer dizer, nós mulheres, que teremos a idade aumentada, mas também o fim das pensões, né? E, além disso, todo o povo que está no trabalho informal e que já não tem esse direito hoje e que jamais terá com essa reforma que quer fazer com que a Previdência deixe de ser um direito para ser um seguro social, e vai gerar uma escalada aí de retrocesso tão grande que pode chegar até a privatização, né? Que é o que a gente viu há um tempo atrás acontecer com os bancos estaduais, a gente já viu acontecer com o setor elétrico brasileiro. Primeiro diz que está deficitário, depois quebra e abre para o capital privado, por fim vende a preço de banana e fica tudo privatizado. Então, essa história a gente já viu acontecer. Nós, mulheres, somos 70% da classe trabalhadora no setor informal. Ou seja, aquele setor que não tem carteira assinada, que não tem direitos e que, portanto, já não tem o direito à Previdência Social, a não ser quando paga por fora. E com essa reforma, jamais a gente vai conseguir uma verdadeira mudança na Previdência que beneficie a classe trabalhadora no sentido mais amplo, né, e que inclua as mulheres que estão na informalidade ou que estão só no trabalho doméstico, né, nas suas residências, aquilo que todas nós somos constrangidas socialmente a fazer, né? Eu só queria te complementar, Carmen, que eu concordo perfeitamente com a sua colocação, e eu incluiria que nesse recorte do quanto afeta as mulheres essa reforma da Previdência, né, essa proposta de reforma, o quanto isso também tem um impacto diferenciado nas mulheres do campo. Com certeza. Porque as mulheres do campo, principalmente as que
começam a trabalhar muito cedo na economia, na agricultura familiar. Então, elas começam aos, muitas vezes, 8, 9 anos a trabalhar. Então, com quantos anos essas mulheres, no sol, em situações, em condições muito, muito delicadas, muito difíceis de trabalho, com quantos anos essas mulheres vão conseguir se aposentar? Porque, inclusive, a expectativa de vida no campo, para essas mulheres, ela não é alta. E mesmo a chamada aposentadoria rural, ela está ameaçada com a reforma da Previdência. Isso. Quer dizer, então a hipótese de, com uma certa idade, se aposentar. Não, ela deixa as mulheres do campo, se a proposta for aprovada da forma como ela foi colocada, elas morrem antes de se aposentar. Elas Infelizmente, o dado é esse. Elas perdem o direito, mas elas têm a obrigação de contribuir. Né? Continua nessa mesma lógica continua nessa lógica de as mulheres ainda mais afetadas e as mulheres do campo ainda mais nessa situação, entendeu? E nesse sentido, Gabriela, também há na luta pelo direito à terra de quilombolas, indígenas, de camponeses em geral, vocês percebem também essa relação entre o preconceito e o interesse econômico que está por trás desse preconceito? Sim, perfeitamente. O que é possível de se perceber com todo esse cenário pós-golpe que são tantas situações diversas de ataques que é difícil até a gente conseguir compilar. Mas, resumindo, no âmbito da titulação de terra e território e de reforma agrária, o que tem ocorrido realmente é um desmonte. Não tem uma outra palavra que se diga para definir. Eu acho que a gente pode citar alguns dados até mais fáticos para comprovar isso, porque o ataque ele é feito em vários cenários. Tem o projeto de venda de terras para estrangeiros, que é um ataque seríssimo, tanto a nossa soberania, inclusive soberania alimentar, tudo em prol do agronegócio. E a soberania nacional mesmo. Exato, a soberania e a soberania alimentar já complementando. Mas o interessante é que, assim, além dessa venda de terra para estrangeiros, ainda tem a possibilidade de venda das terras da União, que foi a medida provisória 759. Que é onde eles querem fazer a festa, né? Que é onde eles querem fazer a festa. E o mais absurdo é eles tentarem dar um caráter de legitimidade e de... como se eles estivessem atendendo às demandas sociais e dos movimentos sociais com essa medida. Porque dizem que a ideia desse programa Terra Legal seria de titular essas terras para particulares, mas o que na verdade está acontecendo eles estão atendendo aos interesses do mercado. Porque uma vez que essas terras são tituladas, elas podem ser livremente comercializadas. Então, a ideia é essa. Então, você tem um projeto de venda de terra para estrangeiro, você tem venda de terra da União, você tem a abertura ampla para empresas de mineração, que é o que aconteceu, que foi tão absurdo que eles editaram outro decreto revogando o decreto que eles fizeram em setembro, de liberar mais de 4 milhões de hectares da RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre e Associados, para mineração. Então, assim, é incompatível, inclusive, você conciliar esses interesses que são demonstrados por essas ações do governo com os interesses de titulação de terra e território, né? E de reforma agrária. Então, você vê o choque de interesses, claro, e você vê qual é o posicionamento que o governo tem tomado. Quando, ao mesmo tempo que ele edita esse tipo de medida, ele esvazia tanto de pessoal quanto de orçamento o INCRA e a FUNAI. Sim. O INCRA e a FUNAI. E então, a Fundação Palmares. E a Fundação Palmares nem se fala. Então, você sente isso... Eu vou te dar um outro exemplo. A gente teve, no dia 23 de outubro desse ano, uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cujo tema é uma audiência específica sobre titulação de territórios quilombolas. Nessa audiência, inclusive, a delegação brasileira não compareceu, porque houve um cancelamento de voo e eles realmente marcaram o voo muito em cima, a meu ver. Não estão muito preocupados com direitos humanos. O governo brasileiro, por tudo isso que a gente está dizendo. Exatamente. Eles não chegaram à justificativa que o voo foi cancelado, mas eles poderiam ter tentado ir um pouco antes, até para não ter esse tipo de problema. Mas, enfim, nós tivemos essa audiência
E nessa audiência nós discutimos, acabou acontecendo com um representante, enfim, do governo, e à tarde nós tivemos uma reunião específica bilateral com representantes do governo e de alguns ministérios específicos. E solicitamos uma nova reunião, já que eles não trouxeram nenhum tipo, porque essa audiência ela já foi resultado de um questionamento da Comissão Interamericana ao governo brasileiro sobre a morosidade da titulação, que se continuar, e especificamente para quilombolas, se continuar no patamar em que anda, vai demorar 600 anos pra gente conseguir titular as comunidades. Que ótimo, a gente já tem 500 anos de dívida, né? Mais 600... exato. Então, assim, não tem a mínima condição de continuar dessa forma. Então, nós tivemos essa reunião lá, isso aconteceu no Uruguai, em Montevidéu, nós tivemos essa reunião à tarde e ficou marcada uma reunião pra cá, aqui no Brasil, acontecer em Brasília, no dia 13 de novembro agora, último. E o mais interessante é que essa reunião já ficou marcada lá com um comissionado da Comissão Interamericana, o James Cavallari, e aqui não compareceu uma autoridade pública com poder decisório. Nenhuma. A reunião ocorreu no corredor da Fundação Cultural Palmares, em Brasília, apenas com os técnicos que têm uma relação com os movimentos sociais, estrategicamente colocados assim, né? Da Fundação Cultural Palmares, do INCRA, da CEPI. Então, assim, você vê o quanto o governo não se preocupa nem em tentar demonstrar preocupação. A verdade é essa. Não existe nem um intuito de, retoricamente, tentar mostrar que está fazendo alguma coisa. Não compareceram à audiência. Isso é muito, muito visível no Brasil hoje, a grande disfarçatez, né? A gente está vivendo a era da disfarçatez aqui. Quer dizer, não tem mais o cuidado de disfarçar, né? Quais são os interesses que estão em jogo. Quer dizer, às vezes até disfarçam, como por exemplo na campanha publicitária que defende a reforma da Previdência, que diz que é para verba, para sobrar verba para a educação e para a saúde, para garantir a previdência das gerações futuras, quando a gente acabou de discutir aqui quais são os interesses que estão por trás disso tudo. É para trazer entrevistas com visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje as ameaças aos direitos das minorias no governo Temer. No estúdio com a gente estão Carmen Silva, integrante do SOS Corpo, e Gabriele Rodrigues Santos, advogada da Comissão Pastoral da Terra. E antes de retomar a conversa com nossos convidados, eu queria pedir a vocês que estão nos ouvindo, que mandem uma mensagem pelas nossas redes sociais dizendo onde e como vocês têm acompanhado Fora da Curva. Nós queremos ter a oportunidade de agradecer a sua audiência. Então, qual é a relação que a gente pode estabelecer? Porque uma grande questão que surge quando vocês estão falando é que hoje os ataques são em várias frentes, né? A gente aqui no Fora da Curva, a gente tem tido cuidado de pautar temas específicos para ter mais tempo para debater e aprofundar a discussão sobre cada um deles. Mas o que a gente percebe quando a gente faz um programa como o de hoje, que quer fazer um grande balanço sobre os prejuízos trazidos para as minorias, é que esses ataques estão por toda parte, né? Como é que a gente pode ver essa ligação entre eles, né? Como é que a gente pode tentar explicar para o nosso ouvinte como é que esses ataques todos estão ligados? Esse é o grande problema. O juízo da gente fica fazendo looping, porque são tantos ataques tão constantes e com tanta rapidez que fazem com que todo mundo fique com dificuldade de analisar o conjunto. E eu acho que isso faz parte da doutrina do golpe, né? Eu diria, além disso, além de analisar o conjunto, de se articular para tentar fazer frente de alguma forma. Porque cada movimento fica procurando responder, né, aquilo que diretamente ataca aquela categoria de pessoas em torno do qual aquele movimento se constrói. Só que isso pode fazer com que a gente esqueça que é um golpe ultra neoliberal, né, quer liberalizar a economia para aumentar a taxa de lucro e fazendo a entrega das riquezas nacionais para que isso ocorra, que é um golpe patriarcal, porque ele simplesmente
exclui da possibilidade de direito as mulheres, a comunidade LGBT, né, tudo que é chamado minoria, embora os negros, a gente, índios e as demais populações tradicionais. E é um golpe também que ele, como você falou ainda há pouco, Maria Eduarda, ele abriu as porteiras, né? Ele liberou na sociedade a cultura de ódio. E isso é muito difícil e isso é algo que ameaça para além das possibilidades dos governos. Quer dizer, é uma ameaça que ela fica gerando na sociedade situações de violência, de intolerância, de crimes de ódio e crimes com requinte de crueldade. A gente tem visto, tanto no campo, como foi, por exemplo, o ataque aos indígenas no Maranhão, que não só são descaracterizados como populações indígenas, mas que têm suas mãos decepadas, como a gente tem visto também na periferia, com assassinatos de transexuais e travestis, e depois isso sendo filmado e divulgado nas redes sociais. A gente tem visto em relação às lésbicas ataques que são chamados de estupros corretivos, quer dizer, feito por muitos homens contra uma mulher que tem desejo afetivo sexual por mulheres, para que ela se corrija desse desvio, né? Então, esse tipo de ataque, eles têm sido filmados, têm sido divulgados nas redes sociais para construir uma legitimidade para eles. Então, não é pouco grave o que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista econômico, como das políticas sociais no governo, como do ponto de vista do que está ocorrendo na sociedade. Então, ter uma análise conjunta de tudo isso é muito importante para a gente poder unir forças, para a gente poder cuidar da gente mesmo e dos nossos movimentos, para a gente poder somar, né? E a gente... É claro, os movimentos têm dificuldade de fazer isso porque cada um tem suas lutas específicas. Mas a gente tem aí um chamado das centrais sindicais para o dia 5, para a greve geral. Acho que é importante. A gente do movimento feminista está debatendo como se juntar, como somar, levando a questão da PEC 181 para esse debate. Quer dizer, levando a questão da reforma da Previdência e como ela atinge as mulheres e as mulheres do campo para esse debate. Porque se nós não fizermos as coisas juntos, se a gente não crescer em apoio da sociedade, vai chegar um nível em que a gente pode não ter mais condições de buscar esse apoio. Sim. Gabriela, parece que então, se o grande desafio é a gente reconstruir o povo, né? A categoria de povo, a partir desses ataques, né? A gente perceber como, de fato, nós estamos sob ameaça e que, nesse sentido, devemos nos somar a outros que estão sob ameaça, a outras que estão sob ameaça, para reagirmos coletivamente. Parece que, historicamente, a luta pela terra no Brasil sempre guardou um lugar muito importante, né? Nessa articulação. Sim. Como é que você vê isso no contexto atual? Sim, Eduarda, sem dúvida. A luta pela terra, ela sempre, e os movimentos que acompanham a luta pela terra, eles sempre tiveram um papel importantíssimo nessas mobilizações, inclusive nas mobilizações junto às centrais sindicais. Ao meu ver, é exatamente o que Carmen estava falando. Nós precisamos tentar, por mais difícil que seja, diante da frequência de ataques que temos sofrido, tentar se afastar um pouco do micro para tentar entender Exatamente. O contexto inteiro. Porque se a gente não faz isso, a gente está todo dia apagando um incêndio diferente. Porque são inúmeros. Olha, eu tentei até sistematizar um pouco para trazer para tentar fazer o ouvinte, entender um pouco do que está acontecendo. Não trazendo de uma forma muito no juridiquês, mas tentar mostrar quantas medidas provisórias, quantos decretos, quantas ações que são oficiais do Legislativo e do Executivo e até do Judiciário têm ocorrido nesse sentido do desmonte dos direitos, de todos os direitos constitucionalmente garantidos. A gente está vendo a Constituição ser rasgada. Então, se a gente não se afasta um pouco da luta nossa de cada dia e tenta entender que a luta é uma só, muito maior, muito mais ampla, a gente não vai conseguir fazer frente. Porque realmente, se de um lado são, por exemplo, populações negras, pobres, rurais, ou indígenas, ou mulheres, ou LGBTIs, são
são segmentos, mas que na verdade a luta é uma só. Então, se a gente não se une, a gente não consegue fazer frente a toda essa pressão internacional e nacional, né, econômica, que tem trazido tanto desgaste, tanto retrocesso. Agora nós vamos chamar Guilherme Falcão e Júlia Mello, estudantes que fazem parte da nossa equipe de produção. Guilherme. Bom dia. Nós queremos lembrar que alguns dos pontos discutidos hoje sobre os direitos sociais das minorias foram abordados em outras edições do Fora da Curva. A gente recomenda especialmente 2 programas: Quem tem direito ao aborto no Brasil e Por que devemos combater a cura gay. Esses programas e todos os outros da 2ª temporada estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Vale muito a pena conhecer e se inscrever no canal. Confere lá, porque o Fora da Curva é massa. Obrigada, Guilherme. Júlia, qual é o seu recado? Este é o último programa da equipe da quinta-feira nesta 2ª temporada. Nós queremos agradecer muito pela sua audiência e aproveitamos também para enviar um abraço aos colegas e professores da UFPE que nos incentivam e acompanham. E como não dá para listar todo mundo, a gente agradece a todos no nome do professor Luiz de la Moura. Queremos também agradecer a toda a galera que trabalha no Centro de Artes e Comunicação, citando Adalberto, Cláudio, Leandro, Edilene, Cleiton, Renata e Vianney, entre tantos outros amigos. A gente também quer agradecer a alguns ouvintes, né, que têm participado dos debates nas redes sociais ao longo dessa temporada. Especialmente Ed Júnior e Adriano César Bezerra, que tem debatido bastante no Facebook, e Andressa Lira, que também acompanha a gente toda quinta-feira. A gente volta ao vivo em fevereiro, mas no intervalo vamos reprisar os melhores programas da temporada. Nas redes sociais a gente vai disponibilizar conteúdos exclusivos e continuar divulgando informações que você não vê por aí. Obrigada, Júlia. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Carmen. A presença de vocês aqui foi muito importante. Obrigada, Maria Eduarda. Muito obrigada. É sempre um prazer e uma honra participar desse programa. Isso, é um prazer. Foi um prazer nosso. E nós que agradecemos. Então, também queria agradecer a Júlia, a Guilherme, a Dani Marreira, que estiveram comigo na quinta-feira ao longo da temporada. Agradeço também a toda a equipe do Fora da Curva, aos parceiros, aos colegas da Rádio Universitária e, claro, a você que nos escuta. Amanhã, Bruno Nogueira dá prosseguimento à série Governo Temer, qual o tamanho do prejuízo? A conversa é sobre os retrocessos nas políticas sociais. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, que coordena a equipe da Quinta. Eu também queria agradecer muito a Ivana, eu não estaria aqui sem você. Tivemos a colaboração de Júlia Mello e Guilherme Falcão, que também ficaram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Obrigada, Chico. E o nosso agradecimento também a Marco Antônio, que esteve com a gente em outros programas da temporada. Esta foi a edição do dia 30 de novembro de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10 horas da noite e também no dia 7 de dezembro. A gente volta ao vivo em fevereiro de 2018. E diante de tantos retrocessos políticos e sociais no Brasil, a gente encerra hoje com a poesia de Cazuza. Se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. O tempo não para. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária.
Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas.